Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um capítulo dessa jornada de conhecimento, que é essa nossa conversa, a gente troca de conhecimento entre profissionais que já, obviamente, tiveram resultados positivos com tecnologia. E hoje a gente vai conversar entre pessoas que, pô, já conheço vocês de outros carnavais, mas antes da gente iniciar o papo e a nossa discussão do que a gente vai e quer trazer aqui, que mistura aspectos envolvendo pessoas, segurança, produção de dados e como que as empresas deveriam se preparar para o tamanho do problema que a gente está visualizando e só cresce. Vou pedir para você, Thiago, se apresentar, contar um pouquinho do seu histórico e depois você, Vinícius, por favor. Claro, vamos lá. Bom, primeiramente, um prazer, agradeço o convite, muito bom te rever novamente. Bom, me apresentando, sou o Thiago, né? Eu atuo como DPO desde meados de 2018, assim quando a lei ela foi divulgada. Tive alguns desafios atuando na área da saúde, né, na Prevent Senior. Depois fiquei alguns anos implementando a área de privacidade dentro do SBT e hoje estou na área de telecomunicações. Então, são diversas vertentes, diversos nichos aí. Antes de tudo isso, trabalhando também na área de governança de corporativa, compliance, enfim, segurança de informação no mercado financeiro. Então, assim, por mais que tenho, né, vivido em diversas vertentes diferentes, mas as dores praticamente são quase as mesmas, né? Então, muito bom poder compartilhar e conte comigo que puder ajudar aqui. Não, mas conta um pouquinho da tua trajetória, assim, sua formação, como é que você Claro. chegou como DPO, porque essa figura de DPO, Data Protection Officer, o encarregado, quem é o guardião do escopo proteção de dados de uma empresa, é muito recente. Do Sim. ponto de vista histórico, foi ontem que ele nasceu. Conta como é que você começou essa trajetória. Então, comecei sendo o chato da história, né? Ao contrário do que muito se vê por DPOs, encarregados, enfim, como advogados, se especializando em privacidade, eu fui o chato que fazendo auditoria. Minha formação é perito forense digital, né? Então tem um viés aí como auditor líder, enfim. E aí bateu uma necessidade de fazer uma auditoria em uma situação que tratava dados pessoais, e aí falou, pô, tem uma lei nova aí falando sobre privacidade. Aí foi aonde reli várias vezes, né? Porque a partir do momento que você vai fazer um processo de auditoria, quase sempre o auditado se entra, né, num viés de defensiva. E aí foi onde tive a primeira oportunidade de atuar como um primeiro agente envolvido com privacidade. E aí, decorrendo, né, quando eu percebi que eu já estava muito internalizado dentro da LGPD, passou um ano mais ou menos, e aí eu recebi o convite. Falei, Thiago, já que você está auditando, né, a LGPD aqui dentro da organização, venha fazer parte como encarregado de dados. E aí foi onde comecei esse desafio. Então, minha formação é auditoria, perito forense digital, assim, nada a ver com direito. Apesar que antes disso eu atuei como compliance, eu tenho uma formação executiva pela INSPER em compliance, então ler a lei, interpretar a lei, ter o que é obrigatório, o que é recomendado, isso daí já vem do CERN, né, principalmente parte de governança. E aí a privacidade, a LGPD em si, ela acabou sendo um complemento, né? Então, é uma vertente um pouco diferente. Então, quando eu olho para a LGPD, eu tento olhar, lógico, a conformidade em si, mas também ter a questão do processo que envolve tudo isso. E aí o principal ponto, gestão de riscos. E assim, se a gente reparar bem a cadeira do DPO, já é uma cadeira que é um ornitorrinco, né? Porque você tem, obviamente, um aspecto que é derivado da legislação. Mas se isso não é aplicado, inclusive na prática das pessoas, a coisa fica no papel. Então tem um quê também de treinamento de pessoas, assim como compliance tem. E o compliance no Brasil tracionou também por lei, né? Foi a lei da empresa limpa e tal que criou de verdade essa figura de compliance e depois de umas semanas parece que brotou compliance officers do dia para a noite no LinkedIn. Exato. Mas aí todo mundo tentando aprender junto. Mas como no Brasil o perfil clássico de advogado é muito de contencioso, de briga, muitos tiveram que se adaptar, né? Você tem DPOs derivados de tecnologia também, mas majoritariamente no Brasil
né, foi o advogado que levantou essa bandeira. E muitas vezes, às vezes, o que eu vejo são profissionais jurídicos olhando para a proteção de dados apenas e tão somente dessa perspectiva. Olha, tem uma política de privacidade, eu já sei o que eu posso, o que eu não posso, vamos revisar o contrato do parceiro e só. Mas que não vai adiantar se as outras partes de uma organização não vão fazerem a parte deles, né? Exatamente. E essa visão, né, realmente de você ir um pouco mais no processo. Até essa semana eu fiz um post onde eu mencionei dados não estruturados, né? Fiz um pequeno comentário, fiz uma brincadeira com meme, enfim, que grande parte do profissional da área de privacidade ainda não estão monitorando os dados não estruturados na organização. E o que seriam os dados não estruturados? Nós estamos falando de Excel, Word, PDF, enfim. É onde geralmente acontece aqueles vazamentos e violações de dados de maneira silenciosa, através de um compartilhamento, através de um envio errôneo por e-mail, ou um upload dentro de um Google Drive, um OneDrive da vida, né, um Dropbox. E aí isso daí traz realmente a preocupação, porque quando eu falo, né, vou cumprir a lei em si, né, eu vou fazer muito by the book que está na lei, mas a governança ela exige algo muito mais amplo. Né? Isso não somente para a LGPD, agora nós temos aí um projeto de lei focado em tem o ECA Digital, né, que aí também vem sendo abordado. Então, assim, tem muito ainda a cultura de fazer somente o by the book, mas tem um grande desafio, um grande cerne em você manter vivo isso, porque quase sempre um sistema de gestão, ele é vivo, né? Ele é orgânico dentro da organização. Hoje você vai numa determinada área, quando você entrevista, primeiro, a pessoa está sendo entrevistada, ela vai agir em cima de uma linha de defensiva, ela não vai falar tudo o que tem. Segundo, você vai olhar muito o que se está na lei, quase sempre não vai abordar as questões e as nuances que você convive no dia a dia. Então, querendo ou não, você manter um sistema de gestão, você tem que primeiro fazer essa visita dentro do departamento, mas você tem que pensar como que você vai manter isso vivo, como você vai fazer esse check contínuo, como você vai controlar o Excel que está sendo compartilhado, que muitas vezes você dá um Google lá, você consegue acessar esse Excel. Né? Então, é muito mais amplo do que a lei em si. Eu costumo dizer que assim, que foi um pontapé inicial necessário. Eu acho que não teria pessoas melhores do que advogados conduzindo essa linha de frente. Não puxa a sardinha, não. Não, mas é verdade. Mas é verdade. Porque realmente é o que vai ler a lei e vai entender esses controles necessários. Só que nesse momento que a gente está vivendo hoje, a gente precisa talvez pensar em quê? Sair um pouco da lei em si. O que eu vou pensar em algo contínuo? Qual o relacionamento que eu vou gerar, por exemplo, com uma gestão de riscos relacionados a um compliance, a uma segurança da informação? Porque segurança da informação não é a mesma coisa do que privacidade de dados. É um elo que eu vou me ajudar a proteger os dados, mas ele não é puramente privacidade em si. E qual o valor agregado que isso vai trazer para o negócio? Teve, por exemplo, os cases que não tem problema de acabar comentando, mas assim, tá tendo agora a Comic Con, né? E a Comic Con em si, com algumas ações que nós fizemos, conseguimos potencializar clientes ou pessoas para acessar as stands. Falou, pô, que legal, eles estão abordando uma política de privacidade como um pergaminho, né? Trazendo algo mais geek. E isso daí acaba potencializando o quê? O lead, coleta de lead, uma transparência, um poder de manifesto do titular em si, porque lembrando que o titular ele é o principal ser, né, dentro da LGPD, e oferecer os direitos que ele tem. Né? Porque também tem outra questão. Muitas vezes a gente acaba vendo LGPD, mas muito ainda nível corporação. Né? Eu acho que quem que é o personagem principal? O titular. E como que o titular está ciente disso? Então, você olhar a lei em si, ela é necessária, mas ela é somente a ponta do iceberg. O buraco é um pouco mais abaixo. Você citou um exemplo interessante, porque assim, o Comic Con, que é já um evento lúdico, e como utilizar algumas ferramentas para passar essa informação. Se eu faço um depara do ponto de vista histórico, eu lembro daquela onda também do legal design.
Então, a onda do legal design também é passar a informação correta de uma maneira mais simplificada, de um desenho mais fácil para entender o contrato. Exato. Então, a gente está nessa fase de trazer transparência, mas como é que a gente também, ao mesmo tempo, educa no caso de produção de dados, o titular, no caso de dentro da empresa, os funcionários, e aí eu pego esse gancho para passar para o Vinícius. Vinícius, se apresenta aí, porque eu acho que ele já deu vários ganchos, inclusive quando ele trata de, olha, pá, será que o funcionário está passando uma coisa, um arquivo no ambiente errado e não, você vê que as coisas já estão sim brincando com cibersegurança. Então, Exato. cita um pouco do teu histórico todo aí. Bom, obrigado, um prazer bater um papo com vocês aqui, num tema que cruza aí, né, privacidade, proteção de dados, cibersegurança, e eu vou fazer muitas analogias aqui para um mundo que todo mundo conhece, que é o mundo do automobilismo, nem automobilismo, né, do mundo do trânsito, dos carros, dessa lei de trânsito nossa. Meu nome é Vinícius, hoje a minha cadeira é de CEO, já há 15 anos, mas sou formado, sou bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Estadual Paulista e desde lá trabalho nessa área de dados, eu era DBA, na época que não existia a área de cibersegurança nas empresas, cada área de tecnologia tomava conta da sua própria segurança. Aplicação, cuidava da segurança da aplicação. Banco de dados, o DBA cuidava do banco de dados. E a infraestrutura cuidava da parte de segurança. Aí até um dia falou, não, deixa uma torre só cuidar disso. Mas eu cuidava da parte de proteção dos dados como DBA, tá? Ficava tudo com o DBA, que é o administrador de banco de dados. Mas falando um pouco, eu amo fazer essa analogia com o mundo aí da segurança no automóvel, no trânsito. Para quem não conhece, em 1959 foi inventado o cinto de segurança de 3 pontas. Quem inventou foi um sueco, Niels Boyling, da Volvo, engenheiro da Volvo. E a invenção foi tão marcante que mostrou salvar tantas vidas e até hoje considerada a maior invenção da história na área de proteção dentro dos automóveis. Ele deixou a patente livre para todas as montadoras. Aí eu amo essa analogia com o LGPD, porque quando ele deixou ele livre não existia lei. Aí começou lá em 1970, 80, ter uma lei para as montadoras colocarem o cinto de segurança. E beleza, vamos colocar. Colocou. Aí faltou quem avisar? O usuário. O usuário não queria usar. O usuário não queria. Aí em 86 no Brasil, o CONATRAN, que foi uma das primeiras iniciativas, ter leis, mas cada estado fiscalizava do seu jeito, não tinha muita fiscalização, não pegou. Aí veio em 97, a nossa lei de trânsito, muito mais organizada, lei nacional, e começou a fiscalizar, e aí começou o pessoal querer usar. Mas olha que engraçado, a LGPD, muita gente esqueceu por que ela foi criada. Ela foi criada com a mesma analogia do cinto de segurança para um mecanismo para salvar as vidas dos usuários. Vida porque você invade privacidade, você deixa ele exposto a tomar um golpe de segurança custa vida, que eu vou falar um pouquinho sobre esse custo de vida, de mortes, literalmente. E faltou avisar o usuário. E o usuário, eu amo uma frase da Patrícia Peck, que ela fala que existem leis que é para salvar o usuário dele mesmo. Tá? Então a LGPD veio para isso. Só que o usuário hoje no Brasil, principalmente, está nem aí para os dados dele. Né? Vocês devem ter vários amigos, poxa, cara, você vai passar seu dado mesmo? Eles tiram um sarro, meu dado já foi vazado, eu estou nem aí. Então eles não cobram das empresas. O mesmo aconteceu quando o airbag e o ABS eram opcionais, o usuário não queria o airbag ABS, ele queria o som do carro. Então o usuário não faz questão, ele não tem noção que o cinto de segurança salva a vida dele. Teve que vir a lei para salvar a vida dele. Então a LGPD talvez está faltando, a gente tem que fazer uma reflexão para os usuários começarem a entender que isso é importante para ele, não passar os dados dele, se ele vai cortar o cabelo, pede o dado dele, ele pega e passa. Seu telefone? O meu passa. Cara, mas tô nem aí. Né? Então isso aí, esse pedaço está faltando. Ele não tem noção que está faltando. Mas talvez, eu acho que o Brasil fez uma bola dentro bem legal agora, o e-Cyber, foi publicado agora, você está sabendo, né, Thiago? Foi publicado em agosto, mesmo mês que a LGPD foi aprovada, em 2018.
um decreto para colocar que é a estratégia de defesa de cibersegurança da soberania nacional, e o eixo número 1 é para educar o cidadão, tá? Então, diversas iniciativas para educar o cidadão, conscientizar as crianças, ensino médio, fundamental, universitário, conscientizar os professores. Uma vítima que tomar um golpe cibernético, ela vai ter assistência social e psicológica, porque é super danoso alguém que toma um golpe cibernético. Então, acho que quando o cidadão entender, muita gente pega, cara, como a lei de LGPD vai pegar de vez? Quando vai tiver muita fiscalização, eu falo, gente, quem fiscaliza é o próprio cidadão. Ele que vai lá e cobra a política da empresa, ele que questiona por qual finalidade está pedindo meu telefone para cortar um cabelo. Se o cidadão não sabe nem da existência da lei, e se ele não sabe que o dado dele pode custar a vida dele um golpe, ele realmente não vai pegar a lei. Hoje, talvez, a gente já usa cinto de segurança, a lei nos ajudou, como o Thiago falou, né, criar essa conscientização, mas talvez se tirar a lei hoje, a gente continua usando cinto. Por mais que pode enfraquecer alguma coisa, mas a maioria vai continuar usando cinto. Embora que a lei usar no banco de trás e 40% dos brasileiros ainda não usam, tá? Então, assim, é porque não fiscaliza tanto, né? Mas, enfim, eu pelo menos, quando pego o Uber, quando ando no banco de trás, eu uso, acho que vocês também, né? Porque a gente já se conscientizou que... O cara puxa a orelha também, né? E também ele fala, se você não usar, eu sou cobrado por isso. Mas na área de cibersegurança, a LGPD está tão ligada com cibersegurança que eu acredito, né, que é por isso, porque tem duas vertentes a LGPD, né? Primeiro, olha, eu vou pedir esses dados para isso, só que a segunda grande vertente, beleza, só vai precisar dos dados para você executar, né, o objeto, né, para executar o serviço que você está me propondo. Mas a segunda vertente, já que você precisa dos dados, que é o que você falou, Thiago, dê segurança para ele. Aí é onde entra toda a parte de cibersegurança. Então, mas o usuário foi lá e está dado estruturado numa planilha, mas quem é o responsável por monitorar isso, para fazer a conscientização dos usuários, para ver se tem sistema de DLP ou mesmo boas práticas de gestão, de governança, é a área de cibersegurança. Então, por isso elas estão muito ligadas, e eu gosto de citar, eu acho que o único artigo que eu decorei na minha vida até hoje de uma lei, né, que é o artigo 41, inciso 3, aprendi a falar inciso certo, que é a primeira vez para incisivo, né, no parágrafo 2, que a lei que fala que é dever do encarregado orientar e conscientizar seus usuários em relação às boas práticas de dados pessoais. Então, a LGPD talvez ela ficou com esse buraco que ela conscientiza aqui, os funcionários, ela fala. E quem ficava responsável por conscientizar a população, já que é para uma lei que é para benefício, como o Thiago disse, do titular, ficou um buraco, um vácuo, né? Ficou solto. Por isso que eu falei, talvez com o e-cyber ele vai explicar, você sabia? Você tem esse direito como cidadão, como Código de Defesa do Consumidor, é um direito do cidadão. Eu sei muito pouco sobre os meus direitos como consumidor, mas talvez a educação para ensino básico, médio, professores, colocar dentro da sala de aula, talvez isso mude um pouco o cenário. Aí vai começar todo mundo a ser, igual você fala que é o chato quando faz auditoria, eu sou o chato dos meus amigos, de não passar meu CPF para qualquer coisa, né? Vai entrar eu fui pegar um desconto agora, Vitor, para comprar uma capinha de celular, sabe aquelas barraquinhas de capinha de negócio? Aí ele falou, negociei o preço com ele, beleza, 20% de desconto. Aí a hora que eu fui pagar, ele falou, só me fala seu CPF, telefone, nascimento para... Falei, não precisa. Então não vou poder te dar o desconto. Falei, da onde você falou que estava condicionado o meu desconto a isso, né? Então, e essa pessoa me olhou como um olhar estranho. Ele falou, cara chato, mala, porque ele nem sabe da lei dele, né? Que é também direito para ele. Exato. E, então, esse papel vai levar um tempo, mas estou muito feliz com o e-cyber, porque a LGPD eu acompanhei desde 2012 nascer, com os PLs que estavam tendo na vida, fui mudando os códigos do PL, e aí foi, né, entrou em vigor em 2020, foi aprovado em 2018, entrou em vigor em 2020, aí depois teve a aprovação da dosimetria, agora virou agência, autoridade. Então é um caminho que a gente às vezes quer que seja, né, de um dia para a noite, mas está caminhando. Eu sou muito otimista que cibersegurança, privacidade é um tema que a gente vai aprender muito. Thiago disse sobre, né, a União Europeia sempre ela sai na frente, ela é mais preocupada com isso.
sobre legislações sobre o uso ético da IA. O Brasil ainda está estudando isso, porque envolve, na verdade, o uso ético da IA com dados, com os nossos dados, né? Imagens, fotos nossas, dados nossos. Você não pode pedir, teoricamente, não poderia pedir para o ChatGPT, faz o mapeamento de todos os dados pessoais e me traga sobre o Vitor. Ele tem esses dados, porque seus dados são públicos, né? São dados OSINT, que a gente chama de Open Source Intelligence. Mas será que ele pode trazer isso e dar para a pessoa? Então, as legislações para o uso ético vai discutir isso. Não sei se vocês repararam, mas no ChatGPT eu não posso pegar a foto do Vitor e mandar gerar numa outra pose. Ele vai fazer alguém parecido com o Vitor, mas não pode fazer exatamente seu, porque já está usando de forma ética. Poder ele tem, mas ele não pode fazer. Então, essa questão é realmente fascinante, porque envolve segurança, envolve vidas, que eu vou falar mais para frente sobre o que é envolver vidas, morte e vida. Eu acho que você trouxe pontos que eu posso colocar aqui, que eu realmente visualizo que está seguindo um caminho, mas eu vou fazer o papel oposto e ser mais provocativo para a gente tentar mergulhar e sair do óbvio. Tá? Uhum. O Brasil, Vinícius, eu já acompanhei, teve Plano Nacional de Inovação, nunca ninguém sabe, ninguém viu. Estratégia Digital de Transformação do país, que está na segunda versão, é um decreto. Agora veio o Plano Nacional de Cibersegurança, que quando você lê de verdade, são diretrizes. E aí, o Thiago pode até contrapor isso, mas quando você tem diretrizes e você não tem algo realmente concreto, principalmente quando você não gera um enforcement, ou seja, você causa e consequência, você realmente pode ter uma letra morta, tá? Então, e se você olhar o que o decreto criou, que é o Conselho Nacional de Cibersegurança, você joga uma lupa lá, a maioria é advogado. Sendo muito sincero, tá faltando gente de tecnologia ali. Mas quando você joga uma lupa, é todo mundo do mundo deontológico, do mundo do dever ser, do mundo do papel. O mundo do papel aceita tudo. Então da minha perspectiva, do que eu vejo de histórico todo, de construção dessas políticas públicas, eu vejo com mais dúvida do que certeza que está caminhando realmente para a direção certa, no ritmo adequado. E por que eu falo isso? Porque quando a gente vê o tamanho do problema de cibersegurança, diferentemente do cinto que você usa, que é visual, que você vê na TV, você vê na rua, o acidente, cibersegurança é o típico da situação invisível. A pessoa só vê quando dá um big BO com ela mesma ou quando sai nas manchetes. E olha que só sai de uma coisa maior quando o negócio é escandalosamente grande. Então a gente viveu aí recentemente algumas fraudes envolvendo o sistema de pagamentos brasileiro, com SEM e outros tal, que aí ficou, quando chega num patamar grande, aí ganha algum holofote. Porém, se a gente não tem quem deveria falar e verbalizar o tamanho desse problema, não fica visual para a população, fica difícil. Legal que você falou. Tem um contrapondo que você falou. Você falou quando a pessoa não... O cinto de segurança é visual, a pessoa sabe que está ali. Quantas pessoas você conhece que precisou, o cinto de segurança foi acionado? Eu conheço raríssimas. E que sofreu um golpe. O Datafolha, já no segundo ano seguido, faz uma pesquisa para levantar em números absolutos. Eu só vou falar de golpe aqui de quem pagou por um Pix, que era falso, ou pagou um boleto falso. Foram 24 milhões de brasileiros. 24 milhões. Então, essas pessoas já sentiram na pele. Tá? Então, você tomar um golpe, ele é muito... Um efeito psicológico, primeiro você acha que teve culpa, você foi inocente. Nossa, por que eu fui inocente? Tomei. Eu conheço só de amigo que comprou pneu e não recebeu. Tem uma funcionária que comprou
entrou num site que não era o site que pensava que era para comprar. Então, assim, a gente conhece um monte, né? Não vou perguntar de você se você já fez isso, tá? Mas eles tiveram isso e é danoso, tá? E o meu pai, eu vou pegar o meu exemplo do meu pai, ele tem tanto medo de acontecer alguma coisa no banco dele, ele já tem essa sensação que pode acontecer alguma coisa. Então, o cinto de segurança, realmente, você tem que acontecer alguma coisa para, né? E você não vê acontecendo, mas os golpes, porque a gente recebe a tentativa. Você recebe, às vezes, um SMS, olha, você está com uma... Esses dias eu recebi, você está com uma pendência no trânsito, alguma coisa, na minha carteira de motorista, lá no SMS. Então, a gente recebe essas tentativas. E a gente vê amigos, vê familiares. Então, por a gente sentir isso, não estou falando na parte de privacidade, que é um outro assunto, mas para a cibersegurança a gente se preocupa, porque a gente sentiu. Aí você falou, cara, você tem que sentir. É igual quando eu fui, infelizmente, roubado uma vez na rua, né? Isso há muito tempo, não foi na rua. Aí eu comecei a andar 10 vezes mais esperto. Então, na cibersegurança, se a gente tomar um golpe digital, a gente fala, caramba, é real e doeu. Tem gente que dói muito, né? Perde, às vezes, a economia da vida inteira. Então, para a população, acho que se proteger mais, por isso que eu falei privacidade é um outro aspecto, ela é mais safa. Olha o que aconteceu domingo, se eu não sou enganado, domingo ou segunda. Bom, saiu que o Banco Central acabou de lançar mais um serviço, o Protege Mais, meu BC, né, chama Protege Mais. Se você não fez, faça agora. Já fez, já? Protege Mais? Me conta. Thiago já sabe, já, né? Eu já sei, mas eu não fiz. Não fez. Então a gente vai falar sobre conscientização e saber. No Brasil não tem, como tem muita fraude, usar os nossos dados pessoais para abrir contas, tá, bancárias, tirar cartão de crédito, fazer empréstimo, pegava seus dados, eu abria lá num banco digital e você negativava seu nome, fazia dívida. Então agora lançou esse serviço que você bloqueia, que ninguém pode tirar, mesmo com os seus dados, com toda a sua informação, ainda vai ser bloqueada, que você vai ter esse fator de dupla autenticação do Banco Central. Lançou só segunda-feira, então é muito recente. Então eu já fiz esse trabalho com a população para conscientizá-la. A maioria que assistiu a reportagem foi lá e fez, entendeu? Não vai ter multa para essa pessoa, mas ela foi lá e fez, quem viu. Mas por que ela fez? Porque ela tem medo de tomar golpe. Então, esse medo, hoje, no mundo, ele é real. E não é contra a empresa, é contra a própria pessoa. Quando nós trabalhamos com conscientização, tá, Thiago, nas empresas, com a Hacker Rangers, sempre é focado no usuário. Um usuário ciberseguro, ele é ciberseguro na empresa. Agora, nunca eu passo uma mensagem para o usuário, olha, se comporte de forma segura para não ter um golpe aqui na minha querida empresa. Não, cara, para proteger você, sua vida, sua comunidade, sua família e, consequentemente, você vai ser uma pessoa de hábito seguro dentro da minha empresa. É um grande erro quando as empresas tentam passar mensagem que siga a política de segurança da minha empresa. Não, seja um cara seguro. Então, eu acho que a cibersegurança, assim, vai pegar do decreto. Ele é só uma mensagem. Depois eu vou dar muito exemplo do que acontece nos Estados Unidos que é algo parecido que eu acho que vai acontecer no Brasil. A população começa a entender, com o governo fazendo as campanhas dele, fazendo a disseminação, aí as escolas aplicando, as universidades aplicando, e aí a gente tem essa cultura, porque é real. Agora, concordo super com você. Vai, Vinícius, mas é tão hipotético tomar um golpe. Não ia pegar, mas é real. É real. Mas eu tenho um bom ponto para levantado. Eu tenho uma analogia, inclusive eu fiz o cara que escreve, eu escrevi uma outra publicação trazendo uma pergunta para ver se realmente até onde o brasileiro quer privacidade de seus dados. Por quê? Encare isso como um grande escambo. Eu dou meus dados, em troca você me dá um desconto. Ou, além, né, o que estimulou fazer essa publicação? Foi uma reportagem do Estadão, onde cambistas estavam desviando o processo atual dos estádios de reconhecimento facial para vender os ingressos. Qual que era o trâmite, pelo menos o que estava noticiado lá nessa matéria?
o cambista ia lá, fazia aquisição através de alguns dados frios, enfim. A pessoa ia comprar direto com o cambista e o cambista gerava um link falando, ó, faz o reconhecimento facial aí. Ou seja, o titular, né, pensando na visão da LGPD, estava fornecendo o mesmo dado que é válido para fazer um empréstimo no banco, a fim de ganhar o benefício de você comprar um ingresso. Ou seja, o escambo, né, o nível de aceite para ele estava ok. Um outro exemplo agora recente. Quantos usuários estão entrando no Reclame Aqui para registrar, formalizar uma reclamação contra o Family Cinema, o App Cinema ou o IPTV que parou de funcionar em casa, o aparelhinho que tinha em casa? Por quê? A moeda de troca, você instalar um software, né, um hardware, dentro do seu ambiente residencial, em troca você vai ter os benefícios de ter todos os canais livres lá. Né? Ou seja, para ele estava válido. Então, assim, às vezes eu me pergunto, será que realmente o brasileiro ele quer ter a privacidade dos seus dados? Ou ele só realmente acha ruim quando tem seus dados expostos, cai em fraude, ou alguém entra em contato com ele e faz uma validação pela metade dos dados para conseguir o restante das informações para conseguir concretizar um golpe, né? Então, assim, faz todo sentido quando se pergunta, a LGPD hoje, ela está, né, pelo menos a partir da cultura, ela está realmente onde ela deveria estar, né? Eu acho que as empresas sabem que existe a lei, sabe que existe algumas questões, controles relacionados à segurança, proteção, privacidade, finalidade legítima de tratar um dado, né? Mas como que o titular, né, o principal personagem está encarando isso? Exatamente, porque assim, se a gente for olhar para a cultura, que é uma cadência de hábitos num delta T, num período de tempo, para formar uma cultura, a gente verifica que assim, só é possível de ser feito justamente se a gente ter esse fôlego por um tempo que a gente não sabe qual que é. E quando a gente olha para o que a maioria das pessoas fazem, inclusive vocês estão no Instagram, né? Sim. Vocês cederam os dados para a Meta direcionar publicidade. Então a linha é muito tênue entre até onde que vale essa troca. Os exemplos que vocês me trouxeram, ele tá entre o on e o off. Ora eu estou falando mais de um golpe que deriva mais de um offline, do ambiente físico ali, e ora ele pode derivar de cyber e vice-versa. Tanto é que quando a gente fala de cibersegurança, a gente está olhando muito para o digital, só que quando a gente está olhando de verdade, essa questão é mais segurança como um todo, porque a coisa está saindo daqui, entrando ali e volta. Então, para você, de verdade, seguir uma sequência de conscientização de verdade, isso aí sim a gente vai ter que ver e traçar de verdade o que é tolerável ou não em cada contexto. Que é uma loucura isso. Não dá para criar um hábito com essa tamanha complexidade. Eu até brinquei antes da gente começar a conversar, não pode ser o pai do Cris, o Júlio, que é o maior desconto é você não comprar nada. É que nem lá em casa, meu filho. Fala assim, meus filhos, o Heitor tem 7, a Maísa tem 5. Vira e mexe, eles querem mexer no tablet. Eu poderia tirar, ó, não mexe no tablet, porque é muito inseguro. Ou mexe no tablet, deixa eu ver o que você está vendo e tal, né? Vou lá e protejo. Cada pai vai decidir. Mas são duas situações diferentes. Uma é mais fácil, tiro tudo e pronto, dou meu dado para ninguém e é isso mesmo. E a outra é, vou ter que ver o que está acontecendo de verdade. E no ambiente das empresas, não sei como foi as suas experiências, Thiago, mas geralmente é complexo. Assim, você vai ir traçando assim, o fio da meada e tal, mas esse caso puxa para cá, puxa lá. Posso pegar esse dado? Pode, mas por onde? Por quê? É um emaranhado de situações. Não sei se você já passou por uma situação assim de perícia e ver, a empresa podia ter esse dado, sim ou não? Mas por qual situação? O que eu posso fazer com esse dado?
não tem uma resposta, né? Única. Não tem. Vai muito em questão do processo. Primeiro, qual o nicho que a empresa atua? Então, primeira vez que eu fui fazer uma auditoria, uma vez, antes de trabalhar com privacidade na área da saúde, tomei uma carteirada do médico, legítimo até a carteirada. Ele, Thiago, você quer que eu implemente o controle ou salvo vidas? Aí, primeiro recuo, por quê? A minha bagagem anterior foram 11 anos de experiência no mercado financeiro. É muito fácil, você simplesmente, Banco Central, vai lá, tem o controle, tem a resolução, sei lá, não existe mais a 2554 de controles internos, pô, aqui, by the book, o que implementou, segue a vida. A área da saúde muda um pouco, ou seja, é um negócio diferente. Qual que é o core principal? É o paciente, é salvar vidas. Adicionalmente, você vai ver que meios que você consegue, controles que você consegue implementar para ajudar a conformidade naquele processo. A gente não pode deixar passar batido que você vai criar tantos controles para impedir um tratamento de dados e esse tratamento de dados ele vai inviabilizar um tratamento emergencial, um atendimento emergencial, uma intercorrência no hospital, né? Então, primeiro ponto é entender qual o negócio que você está abrangendo. Segundo, a finalidade e o histórico, por que trata isso, né? Se tem fumaça, teve fogo lá. Se tem alguma coisa, tem algum histórico. Não existe controle que do nada foi implementado. Às vezes até existe, mas eu acho que é válido você trabalhar de uma maneira preventiva. Um exemplo, foi um outro caso, outra área de negócio, enfim, eu fui questionar por que tal processo faz a coleta de antecedentes criminais. Falei, cara, não tem nada a ver eu fazer essa coleta de antecedentes criminais. Por que você está coletando? Quando eu fui entender todo o cerne, o histórico, foi me deparar que a empresa uma vez precisou responder por uma questão que ela estava apoiando uma pessoa que estava fugindo da justiça. E aí, quando você entende o negócio, falou, opa, agora fez sentido. Então, tem um risco, eu tenho um histórico, tenho um processo, tenho um negócio, atendimento do negócio. Então, assim, para viabilizar, como é que eu vou tratar um dado? Eu não posso, privacidade ou segurança, trabalhar separado de negócio. Não, eu tenho que fazer é uma simbiose mesmo, é um Venom da vida. Eu tenho que entender qual que o meu hospedeiro está lá e eu tenho que atender a finalidade dele. Eu tenho que entender o porquê que eu estou fazendo aquele processo, porque senão, geralmente o que vai acontecer é, vamos fazer uma atividade aqui, vamos dar um bypass lá na área de privacidade, para quê? Privacy by design, né? Os caras só vêm aqui para burocratizar tudo. Então, acaba se indo contra o negócio, aí você perde quem deveria realmente estar apoiando, que é o board, né? Então, a alta direção, o CEO deveria estar apoiando e aí você vai começar a perder força com ele e você não vai gerar valor agregado, né? Então, o entendimento do negócio e o histórico é fundamental. Mas, Vinícius, tem uma base comum para a gente começar nesse processo de conscientização? Porque é o seguinte, a tarefa do Thiago, do CISO, fica muito mais fácil quando todos da empresa entendem a importância daquilo. Eu acho que tem um anterior básico que é por que esse assunto é importante para a empresa A, para a empresa B, para a empresa C. E aí que vem duas figuras que eu vejo muito claro no mercado. Um é o Pedrinho, do Pedrinho do Lobo, que vai vir um stand, hein? Vai vir. Quando ele fala a terceira vez, ninguém mais acredita. E a outra figura que o Thiago até pincelou, que é quase que a figura do administrador de risco. Para cima, só que para baixo é o evangelizador. Então, fala, meu amigo, se eu fizer tudo certo, ainda pode dar problema. Porque você que está ali na ponta pode fazer alguma coisa errada. Existe alguma base comum para iniciar esse processo que eu acho que está tanto, geralmente, né, tradicionalmente, em RH, em treinamento, mas compliance tem que fazer, não é o RH, é o compliance.
o pessoal de segurança tem que fazer, não é o RH, porque pô, não vai treinar o RH pro RH fazer? Não tem sentido um treco desse. Como é que chega ali na ponta? Vou falar um pouquinho sobre as principais definições hoje, das principais autoridades. Este ano estive num evento do Chicago da Suns, foi até a 10ª edição. Nós até levamos um case do Flamengo para falar, o Leandro, DPO do Flamengo, não sei se você conhece, foi o primeiro case brasileiro falando como que ele transformou a conscientização usando gamificação lá em Chicago. E a Suns mudou este ano, Vitor, o nome, não fala mais em conscientização, porque conscientização confunde-se com treinamento. E a gente até explicar que conscientização e treinamento não estava chegando no board, nos decisores. E a Suns mudou para risco humano agora. Risco humano e workforce task, né, força de trabalho. Então, quando a gente fala de risco humano, esse assunto é de quem entende sobre risco humano. Quem vai dar treinamento de incêndio? Quem que é? O bombeiro ou o RH? O bombeiro, né? Ele conhece o negócio. Não, é que ele sabe as melhores práticas, ele sabe como fazer, ele vai lá e faz todo o treinamento, que ele chama de treinamento, mas aí às vezes é mais claro quando é bombeiro. Quando a gente vai para a cibersegurança, já que não tem o hardware, né, não tem o físico, aí como tem só o software, aí ele, então eu consigo dar com vídeos, e aí ele manda para o RH às vezes. E esse assunto, então, só te respondendo, é de quem entende disso, e quem entende disso está embaixo da torre de cibersegurança, está na pesquisa global da SANS, que quem, né, tá lá, sei lá, 95% é cibersegurança, aí temos os departamentos que ficam com isso, o RH está com 2%. Então, tem algumas empresas que ficam com isso, é o RH. Mas aí, então, já que é risco humano, como que a gente diminui o risco humano em cibersegurança? Criando uma... Eu adoro aquele filme sobre a corrente do bem, que você tinha que fazer uma coisa boa e a única dever da outra pessoa era espalhar para mais 3. Com a gamificação, nós já ajudamos mais de 500 empresas, mas eu vou até usar um exemplo bem específico hoje da Azul Linhas Aéreas, que eu tenho uns números muito legais para falar para vocês. É público esse case, até o John, o presidente, o CEO falaram no último resultado. Olha o que a Azul faz de extraordinário. Primeiro que no aplicativo principal deles já tem para ele entrar para ver os procedimentos de cibersegurança, logo na tela. Então não está naquele, escondido na comunicação, que a comunicação não deixa eu competir com outras coisas. Não, cara, aqui cibersegurança é o central do nosso time. E aí eles criam muito bem essa corrente do bem. Então imagine, Vitor, que eu falo assim, Vitor, deixa eu te ensinar aqui a ligar o Protege Mais. Pô, Vinícius, vamos junto. Aí eu pego o seu celular, você vai junto comigo, você ligou. Ju, você pode fazer para mais 3? E você vai ter esses super usuários que vai contaminar todo mundo. Um único usuário da Azul, Thiago, tá? Convidou, para quem não estava no programa, tá? 367 outros usuários. Porque às vezes o cara faz o programa, faz a conscientização, a Azul tem mais de 16 mil, né, colaboradores. Tem gente que, tô aqui, né, no dia a dia, não vou entrar, não dou bola. Então, um único usuário. Você imagina se cada um convidasse 3, tá? Então, por onde começar é entender que é responsabilidade de todos e cada vez que você se autoajuda, você é reconhecido por isso e se você ajuda um próximo, você também é reconhecido. E você deixa isso lúdico, com ranking, patentes, igual o movimento do escoteiro faz isso, e aí você deixa um tema, né, que é sério, né, burocrático, chato, de uma forma que você está salvando vidas, e eu vou falar daqui a pouco, salvando vidas, que eu prometi, e você deixa todo mundo colaborar. Quando você cria um programa que está dentro de um LMS, que vem de um RH ou de uma área de cibersegurança que só pune se você não cumpre a política, se você cai nos meus phishings, né, simulações de e-mail phishing, que também, né, o mercado, os grandes especialistas abominam isso hoje, abominam. Eles aprenderam, sabe com quem? Abominar isso? Com a indústria de combate a incêndio. Essas são as indústrias mais maduras, né, que estão rodando isso faz muito tempo. Há uma grande confusão no mercado que está escrito lá, olha, depois que você fez a sua conscientização, você tem que medir, né, comprovar se isso está funcionando ou não. Aí o pessoal de cyber muito, né, que eu falo assim, eles têm uma babinha de querer pegar os outros, porque eles fazem assim com os sistemas, né, eles tentam burlar um sistema. Se ele conseguir, ele fica feliz. Que aí, tá vendo? Aí eu faço um patch para você, né? Uma correção. Mas a gente é pessoas, não pode ficar tentando nos enganar. Se enganei o Thiago, eu vou lá e falo, olha, agora participa aqui de um retreinamento.
As indústrias de incêndio, Vitor, elas, hoje, por exemplo, o nosso prédio lá em Miami, eu recebi faz um mês, pessoal, dia X, vamos ter aqui um exercício, então já saiba que vai tocar a sirene, vamos ver como vocês vão reagir. Então, que a gente chama de simulações programadas. E a mesma coisa deve se fazer na nossa área. Olha, eu vou fazer um tabletop, que a gente chama um exercício aqui de umas situações, e eu quero ver como vocês reagem. Então, eles não devem ser não avisados ou de surpresa. É proibido fazer isso? Se quiser fazer no incêndio? Não, não é, mas se mostrou que é ineficaz. Porque a terceira vez, você falou do Pedrinho, mas eu lembrei de uma outra situação, que toca a sirene e é simulação, aí você fala, né, não vou reagir porque é simulação. Não, mas a terceira é de verdade, e aí? Aí você não reage. Então, a pesquisa da ETH Zurich, ela mostrou isso, que você, a partir do momento que você fica repetindo em teste surpresa, você nunca, quando acontecer, mesmo de verdade, você acredita que é verdadeiro, tá? E então, por isso que a gente abomina essa educar com surpresa, pegadinha, e também cultura do medo. A gente mostra a importância daquela pessoa para criar esse ecossistema, criar cultura, enaltecer os melhores, criar os champions da vida, quem ainda melhor ainda com o troféu, reconhecimento. E isso a longo prazo é muito legal, tá? Então a gente tem diversos cases, o próprio Flamengo que foi falar lá para frente, e a gamificação nisso é um grande aliado, inclusive está sendo aplicado em várias áreas. Eu seria apaixonado aqui para aplicar em 2 áreas no Brasil, mas a primeira é no trânsito. O governo está tentando, tem aquele programa Bom Condutor, você já viu? Você tem o seu selinho? Tem um cardápio positivo também, que tenta inverter essa lógica. Mas é muito, porque assim, é só se você não tomar multa, poderia, olha, se você anda na via, você pode instalar até um aparelhinho para mostrar que você anda, se eu consigo monitorar até com IA hoje, se você realmente não usa buzina para qualquer coisa, dá para você fazer milhões de coisas no trânsito que salvaria muitas vidas. Para que vocês não sabem, também um dado interessante, o trânsito, né, tem o dado do DataSUS, no último censo, que é de 2023, saiu em 2024, morreu 34.800 pessoas no trânsito do Brasil. São dados de guerra, nem guerra morre isso. O cinto de segurança não foi tão efetivo, né? Não, se não tivesse, morreria. Se não tiver outras questões de hábito. O usuário, porque o cinto de segurança é a tecnologia. Aí você tem o usuário para pilotar a tecnologia. Tem que ter outra coisa também, é o tal do ciclo eterno, né? Tanto é que falam que quando vem os carros autônomos, vai melhorar muito as mortes no trânsito, porque aí não vai ter o usuário fazendo o que ele faz, né? Mas eu falei do trânsito para você ver a importância de, se o usuário não mudar o comportamento dele, você pode colocar 1 bilhão, tem a tecnologia do Protege Mais, mas o Vitor não usa. Tem a possibilidade do usuário não passar o dado dele para cortar o cabelo, e ele não liga, cara, já está vazado. Ele não tem o sentimento que isso pode provocar um golpe que custe caro para ele. Então, para onde começar, Vitor? Cara, coloque todo mundo na mesma missão. Precisamos de vocês, e quanto mais vocês ajudarem uns aos outros, eu vou te reconhecer. E traga para a vida pessoal deles. Feito isso, cara, não tem como dar errado. Pô, até nessa lógica de reconhecer ao invés de punir, tem a questão de bônus, tem uma série de outros instrumentos que a empresa poderia atrelar a essa situação que, pô, você vai trazendo. Você sabe o que faz a nossa empresa com isso? Se 100% do time completa o programa de conscientização da Hacker Rangers, nosso, tá? Espeto de ferreiro não pode ser de pau, né? Nós, nas emendas de folgas de feriado no Brasil, a gente dá de folga. Que legal. Mas tem que cumprir isso todo ano. Então não adianta fez este ano, no outro que vem tem que cumprir de novo. E é um benefício que, se você vê, simples, que geralmente tem algumas empresas que já dão por padrão, mas você faz por merecer, né? E tem gente que faz com PLR ou algum bônus. E aí, Thiago, assim, nesse contexto todo, assim, que a gente chegou até aqui, como é que você vê que é o futuro dessa área embrincada entre cyber, proteção de dados, nesse contexto de segurança como um todo, que praticamente o problema é enorme, porque tem muita gente exposta e expondo, principalmente até os próprios funcionários. Sim. Bom, eu enxergo que vai chegar um momento
que as empresas vão entender que só cumprir a lei em si não vai ser o suficiente. Ela vai precisar colocar isso na prática. E quase sempre as empresas, para colocar na prática, ela tenta customizar a operacionalização disso da maneira existente, ou seja, unificar, porém é importante sempre manter o Chinese Wall ali. Estou unificando privacidade com compliance ou com algum departamento focado em governança, auditoria, apesar que eu vou sair da segunda linha de defesa e para a terceira, enfim, o que seja. Mas eu vou tentar customizar isso para que eu não tenha um grande impacto na operacionalização disso. Então, o que eu enxergo? Que haverá essa unificação, já tem um pouco do desenho disso, então percebe-se que algumas empresas já têm feito algumas movimentações de não vai ter somente privacidade, ou se tiver privacidade ele vai ficar abaixo do guarda-chuva, por exemplo, de uma diretoria focada em governança. Então há uma tendência disso. Por quê? Não adianta simplesmente ter privacidade na organização por ter, eu preciso ter isso daí no dia a dia. Nada melhor do que você pegar aquilo que já faz há bom tempo. Então, eu tenho a área de qualidade, por exemplo. O cara já faz ali bom tempo a gestão da qualidade na organização? Cara, coloca ali no meio. Pega, por exemplo, compliance também. Além disso, eu enxergo que acaba sendo meio que uma linha de produção. Eu faço um mapeamento do processo na organização. Por que não utilizar aquele mapeamento que já está sendo feito, que a área de segurança vai enxergar vulnerabilidade de segurança, que compliance vai chegar vulnerabilidade de lavagem de dinheiro ou não conformidades, e a privacidade também cair no meio para ver vulnerabilidade de privacidade. Então cai numa linha de produção. Eu enxergo que ainda vai ter um ajuste disso daí nas empresas para conseguir manter vivo isso. Thiago, eu também enxergo isso e eu estou vendo na prática. Eu poderia citar inúmeros casos. A Renata Morelli, lá da ZUP, está nessa. O William Takamura passou por esse processo também onde ele está agora. Eu acho que existe realmente essa tendência de você trazer para um miolo para você, inclusive, acelerar o processo decisório. Exato. Então, separado, ninguém decide nada, ninguém tem pouco budget, junto todo mundo tem um budget maior e consegue enxergar dentro de uma lógica única o assunto. Mas, já aproveitando, como é que o pessoal te encontra, Thiago? Assim, eu quero falar com o Thiago. Procura como? Thiago Dias Vieira no LinkedIn ou Thiago Dias Vieira DPO. Também no Google você acaba encontrando os primeiros links lá no LinkedIn. E estou à disposição, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntas, até mesmo em questão, como é que eu faço isso numa organização? Como que eu tento fazer isso relacionado à privacidade, governança, compliance, o melhor aproveito disso? Só me procurar no LinkedIn que faço acesso. E você, Vinícius, dá uma mensagem final aí e aproveita também, como é que o pessoal entra em contato contigo? Vocês podem tentar achar na internet, mas não vão achar nada porque meus dados estão protegidos por lei, 13709/2018, brincadeira, eu me coloco uma figura pública, então pode me achar lá no LinkedIn, Vinícius Perales, ou seguir também o Hacker Rangers, @HackerRangers no Instagram, ou mesmo no LinkedIn, e será um prazer conversar aí sobre boas práticas de proteção de dados. E é isso, obrigado por vocês acompanharem até aqui. Não deixe de assistir também as outras conversas que a gente teve aqui, porque realmente a gente tenta de verdade trazer um pouquinho mais de profundidade em todas essas conversas. Eu aprendi bastante, eu espero que todos vocês tenham aprendido também. Valeu e até o próximo episódio.